Ok, estamos gravando. Então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite aos nossos convidados, mais uma vez, ao professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho e ao Rolando Pasquini Neto, que vai ser o nosso moderador. É uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas, tá? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que nós chamamos de LAI, que é um laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, da USP, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. O nosso objetivo, ao promover o programa dos diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, trocas de vivências e de pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. Os convidados e convidadas dos diálogos são profissionais que vêm, de alguma forma, se destacando em suas atuações. São pessoas que vêm fazendo a diferença com seus esforços e sua dedicação em seu trabalho, tá? Então, é, portanto, sempre uma felicidade muito grande para nós receber esses convidados, e, no caso de hoje, então, o professor Pinheiro Machado Filho, tá? Que já vai ser apresentado pelo nosso moderador. O meu nome é Augusto Halbergameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e também sou um dos pesquisadores do LAI. Então, eu gostaria de convidar para assumir aqui a moderação dos diálogos o nosso colega Neto, como ele é chamado, tá? Uma breve apresentação do Neto, que vai, então, conduzir o trabalho daqui para frente e vai apresentar para vocês o professor Pinheiro Machado Filho. Então, Rolando Pasquini Neto, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, como é conhecida, campus Poços de Caldas, tá? Ele é graduado em 2018. É mestre em Nutrição e Produção Animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, ou seja, a nossa FMVZ USP, aqui pelo campus de Pirassununga, em 2022. E, atualmente, ele é doutorando pelo mesmo programa, pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da FMVZ USP, aqui de Pirassununga. O Neto apresenta, então, experiência e vivência nos seguintes temas: nutrição e produção de bovinos de corte, manejo de pastagens, modelagem matemática, indicadores econômicos e soluções tecnológicas sustentáveis. Então, eu queria agradecer a presença de ambos mais uma vez, agradecer ao Neto por ter aceitado a moderação deste trabalho, tá? Então, Neto, te passo a palavra e, a partir de agora, é com você. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, professor. É uma enorme satisfação, prazer poder estar no diálogo de hoje, poder conhecer o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, e logo de então, né, vou apresentá-lo como uma referência no pastoreio racional Voisin no nosso país. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1980, mestrado em zootecnia pela mesma universidade, em 1985, doutorado em ciência animal pela University of Guelph, em Ontário, no Canadá, em 1996, e pós-doutorado em bem-estar animal na University of British Columbia, em Vancouver, no Canadá, em 2003. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina e secretário de Relações Internacionais pela mesma universidade. É líder do grupo de pesquisa de núcleo de PRV, co-líder do grupo de pesquisa LETA, e participa do grupo de pesquisa de produtos naturais na produção e saúde animal. Ele também é editor associado do Canadian Journal of Animal Science e editor de tópico na Frontiers in Veterinary Sciences. Apresenta mais de 80 artigos científicos e 200 apresentações em congressos e palestras, mais de 40 orientações de mestrado, 8 de doutorado e 5 de pós-doutorado concluídas. Além disso, também apresenta mais de 100 orientações de alunos de graduação, entre eles IC, TCC e estágios. E apresenta experiência na área de zootecnia, com ênfase em ecologia dos animais domésticos e etologia, atuando principalmente nos seguintes temas: etologia aplicada, bem-estar animal,
pastoreio racional Voisin e criação animal agroecológica. Bom, professor, seja bem-vindo e a palavra está com toda vossa. Muito obrigado, boa noite, Neto, boa noite, professor Augusto, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. É uma alegria muito grande participar desse tipo de iniciativa, porque são iniciativas que nos levam a uma reflexão, que nos levam a conhecer coisas novas, novas abordagens, né, do mesmo problema, e, portanto, nos levam a uma sociedade melhor, né, a pessoas melhores. Falando em pessoas melhores, eu quero perguntar qual o tempo de exposição, porque eu posso ser uma pessoa pouco melhor se eu falar muito. Então, professor, a gente tem uma certa flexibilidade aqui, tá? Inclusive, na forma como o senhor quiser conduzir, se quiser interagir durante a sua fala com as pessoas, fique à vontade. Se for fazer uma fala única, assim, a gente sugere alguma coisa como 40 minutos, para que a gente possa ter um bom tempo de interação depois. A gente valoriza muito a conversa com os convidados, tá? Então, é só um padrão aí, 40 minutos, para ter uma referência, para depois a gente poder interagir mais uns 30 ou 40 minutos. Mas fique à vontade. Perfeito, 40 minutos está bom, e depois interação aí mais uns 30 minutos, tá ótimo. Então, vamos lá. Vou falar sobre o pastoreio racional Voisin, como batizado pelo meu pai no livro dele, Tecnologia Agroecológica para o Terceiro Milênio. Por que tecnologia agroecológica para o terceiro milênio? Porque entendemos que essa é uma forma de criação animal, de criação de ruminantes, né, que ela é sustentável, ela está em sintonia com os principais valores e objetivos da humanidade hoje, né, como nós vamos procurar mostrar a seguir. Então, em primeiro lugar, o pastoreio racional Voisin é um método racional de manejo do complexo solo-planta-animal que foi proposto pelo cientista francês André Voisin e que consiste no pastoreio direto e em rotação das pastagens. Por isso que nós chamamos de pastoreio racional Voisin. Esse nome foi cunhado pelo meu pai nos anos 70, quando ele criou o Instituto André Voisin. E é importante destacar aqui que é o manejo do complexo solo-planta-animal, não é manejo de pastagem, porque você não pode ver uma pastagem, né, sem as suas relações, inter-relações com o solo e com o animal, né? Então, por que o PRV, né? Em primeiro lugar, porque hoje se busca a sustentabilidade na agricultura, né? E temos uma agricultura que, infelizmente, ela tem sido predatória, como eu chamo, né? Então, é possível outra agricultura e é necessário outra agricultura. E a sustentabilidade é o parâmetro fundamental para esta nova agricultura. Quando nós consideramos os ruminantes, em particular, né, o PRV contempla a sustentabilidade em todas as suas dimensões, na dimensão econômica, na dimensão energética, na dimensão produtiva, na dimensão social, cultural, ambiental e bem-estar animal, reforçando o ecossistema pastoril, né? Então, o PRV faz parte de um sistema agrícola baseado na ecologia, que é compatível com a integração da pecuária e da agricultura. Isso é muito importante, porque o principal, vamos dizer assim, instrumento de fertilidade do solo são os dejetos animais. E nós precisamos da produção vegetal para a alimentação humana. Então, quando nós fazemos esse casamento da presença do animal com a agricultura, nós sempre teremos os melhores resultados, né? E através da rotação de pastagens e de áreas de cultivo, né, o uso de coberturas, sem agredir o solo e sem o uso de pesticidas, porque ninguém quer comer comida com veneno. Dessa maneira, otimizamos o uso de recursos endógenos e minimizamos a dependência externa
reduzindo os custos e aumentando a rentabilidade. E, portanto, é preciso superar a agricultura predatória e a exaustão dos recursos naturais. Nós já estamos numa situação, né, global de muita fragilidade dos nossos recursos naturais, né? Se nós analisarmos, por exemplo, o uso dos recursos naturais pela humanidade, pelas diversas sociedades, né? Porque o mundo, obviamente, não é igual. Nós temos uma sociedade como as sociedades rurais do interior do Brasil, vamos dizer assim, da parte pobre, né? Que tem um consumo muito inferior à classe média alta de São Paulo, por exemplo, só para dar um exemplo. Então, tem um trabalho recentemente publicado na Nature, comparou, né, o uso dos recursos naturais no planeta com o padrão de vida dos diferentes países. E se o planeta inteiro for ter o padrão de consumo e de conforto que a sociedade norte-americana tem, por exemplo, ou a sociedade europeia ocidental, nós precisaríamos de 6 planetas. Precisaríamos recursos de 6 planetas para contemplar a população mundial inteira, né? Então, nós temos que superar essa agricultura e outros fatores também, né, para não exaurir os recursos naturais e podermos continuar no planeta mais alguns milênios, pelo menos. É preciso também superar a brutal concentração de terra e renda, proteger a paisagem rural e a cultura camponesa. E hoje a agricultura ela pode e deve ser carbono zero, né? Por quê? Porque o ciclo do carbono a gente aprende no colégio, a gente aprende antes de entrar na universidade. Então nós sabemos desde sempre que existe uma emissão de carbono que é natural e um sequestro de carbono, principalmente pela fotossíntese, que é natural também. Então, isso é um ciclo. Esse ciclo ele tem sido, vamos dizer assim, desbalanceado, né? Quando há uma exagerada emissão de carbono pela sociedade que nós temos hoje, que são, ou seja, de origem antrópica. E, embora a maior parte desse carbono advenha da combustão de combustível fóssil, né? A agricultura também tem alguma contribuição, particularmente os ruminantes, pela emissão de gases da fermentação ruminal, mas nos sistemas de produção a pasto bem manejados, elas podem ser zero ou negativo. E, claro, o respeito ao bem-estar animal. E quando nós vemos esse quadro do uso da terra no planeta, não é? Esse folheto da Comissão da Convenção do Combate à Desertificação das Nações Unidas, nós vemos que é uma perda estimada de 24 bilhões de toneladas de solo fértil por ano. E isso equivale a perder uma fazenda de 4.400 hectares de solo fértil por dia. É muita coisa. Então, assim, há uma degradação dos nossos recursos naturais como consequência dessa agricultura que é muito séria. E nós precisamos mudar esse rumo. Quem nos alerta são as Nações Unidas, é a FAO. E esse alerta ele não é desse ano, esse alerta já tem mais de uma década, né? Então, é preciso a gente agir, e por isso que nós estamos aí promovendo essa forma de criação de ruminantes, que é o PRV, exatamente na tentativa de mitigar esses efeitos da agricultura nos recursos naturais. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse sistema atual de produção agrícola, ele é concentrador. Ele é concentrador de renda e concentrador de terra. A gente não tem ideia, até ver os números, do grau de concentração. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é dos Estados Unidos, né? Então, nós vemos que, em 1970,
havia nos Estados Unidos 648 mil granjas leiteiras. Hoje, há menos de 31 mil, há em torno de 30 mil granjas leiteiras. Em 2021, era 31.657, em todo o país. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo tem mais de 30 mil granjas leiteiras. E os Estados Unidos inteiro tem um pouco mais de 30 mil, né? E nós podemos ver também, no nosso gráfico, aí, a linha laranja, que é o número de granjas leiteiras, se reduz à medida que o número de vacas por granja aumenta. Ou seja, nós estamos fazendo uma concentração, mantendo uma produtividade, aumentando a produtividade de cada indivíduo, portanto, sacrificando as vacas do ponto de vista do bem-estar animal e da sua saúde, né? E criando problemas. Então, essa concentração, ela é resultado de uma conta que não fecha na agricultura convencional. Esse quadro que vocês veem foi elaborado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles fizeram uma série de 30 anos e mostraram o seguinte: a linha azul é aquilo que os agricultores recebem. Isso é tudo baseado num índice, né, que foi considerado 100% no ano 90 a 92. E é uma média para todos os produtos agrícolas. A linha vermelha são os custos de produção e a linha, ou melhor, a linha azul são os custos de produção e a linha vermelha é a receita, o quanto que o produtor recebe pelo seu produto. Então, quando a gente vê esse gráfico, a gente vê que essa conta não fecha nunca, porque a linha azul ganha da linha vermelha sempre. Ou seja, é um mau negócio. E aí se parte para a promoção da ideia da economia de escala, a promoção da ideia de que a culpa é do agricultor, que está sendo pouco eficiente, né? E, enquanto isso, a agricultura se concentra cada vez mais e cria um problema social grave, não é? Pelo êxodo rural e pelo esvaziamento da paisagem rural. A mesma coisa se verifica no leite. Aqui esse quadro mostra o que acontece com a produção de leite nos Estados Unidos, também no Departamento de Agricultura, no período de 1980 a 2018. Então, do lado direito, são dólares recebidos, né, pelo produtor. Então, a linha vermelha e a linha preta se referem ao eixo da esquerda, que é a linha preta, o total dos custos de produção, e a linha vermelha, o valor bruto da produção. E a linha azul, que se refere ao eixo da direita, seria o retorno líquido. E como nós vemos, a linha azul está, a maior parte do tempo, abaixo do zero. Aqui está o zero, está a maior parte do tempo abaixo do zero. Ou seja, é uma atividade antieconômica, produção de leite nos Estados Unidos. E no Brasil não é muito diferente disso, na medida em que os nossos produtores estão aderindo cada vez mais ao confinamento, seja o confinamento à estabulação livre, chamado freestall, ou seja o confinamento, o chamado compost barn, né? E o pasto, como vocês veem nessa foto, é o alimento mais barato. Então, quando a produção é à base de pasto, né, o custo de produção ele é muito inferior. E eu gostaria também de comentar muito brevemente que a vaca e o pasto coevoluíram, e coevoluíram no mesmo ecossistema pastoril durante milhões de anos, não foi durante milhões de anos. O ancestral do bovino, que é o Leptobos, viveu há 2 milhões de anos atrás e deu origem ao bovino, ao bisão, né? A todos os bovídeos que vocês veem aí nesse quadro. Então, esses animais, eles habitavam pradarias e consumiam as plantas do prado, que são as plantas do pasto. As plantas que André Voisin chamou de planta pratense, por ser uma planta do prado. Essa planta pratense, ela é muito saborosa, ela não tem espinhos, ela não tem produtos tóxicos,
e elas tinham que encontrar uma estratégia anti-herbivoria para sobreviver, porque na herbivoria, alguns organismos, alguns animais consomem plantas e partes de plantas, né? Porque eles são adaptados a comer plantas. Então, herbivoria pode ser realizada por um bovino, que é um ruminante, pode ser realizada por um inseto, pode ser realizada por um cavalo, que é um monogástrico, mas é um herbívoro, enfim, né? E, da mesma maneira que a interação predador-presa, né, essa relação direciona a adaptação em ambos os lados, no herbívoro e na planta que consome. Então, essas plantas elas tiveram que, ao longo dos tempos, pelo processo de seleção natural, de adaptação, né, elas tiveram que se adaptar ao pastoreio. E como que elas se adaptaram ao pastoreio? Né? Já que algumas plantas têm espinhos, outras plantas são tóxicas, outras plantas têm um gosto muito amargo, mas as plantas do prado, não, elas são muito saborosas, não têm espinhos, são nutritivas. E qual foi, então, a adaptação que houve? O André Voisin dizia: planta pratense é a planta capaz de, diversas vezes durante um ano, acumular em suas raízes e na base de seus talos reservas suficientes que lhe permitam um novo rebrote depois de cada corte e que resiste ao pisoteio, né? E a estratégia anti-herbivoria foi exatamente essa, a capacidade desenvolvida de acumular reservas para um rebrote vigoroso após o corte. E aí nós temos que considerar o seguinte, que nesse período todo de coevolução dos herbívoros com as pastagens, né, os humanos ainda estavam num processo, né, vamos dizer assim, pré-civilizatório, né? Então, quando a gente pensa como era o planeta há 5 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, né, essas espécies já existiam, mas não tinha cidade, não tinha fazenda, não tinha propriedade privada, não tinha cerca, não tinha estrada, não tinha carro. Ou seja, os animais, eles utilizavam os ecossistemas pastoris livremente. O limite deles era exatamente a disponibilidade de alimento, né? E, no caso desses animais, por serem presas, né, a predação. Então, a presença desses animais acabaram moldando essa vegetação num processo coevolutivo. E nós temos que imaginar que esses animais eles não ficavam pastando sempre no mesmo lugar, como ocorre hoje nas fazendas de pastagem convencionais. O sistema de pastoreio contínuo, por exemplo, os animais ficam ali no potreiro o tempo inteiro, há uma limitação diária, há uma carga animal que é controlada e pronto, e é isso. Agora, antes, né, durante o processo coevolutivo dos herbívoros com a pastagem, esses animais se deslocavam vários quilômetros todos os dias. Eles chegavam num local onde havia uma pastagem de boa qualidade e outros recursos, como água e sombra, e ali ficavam 1 dia, 2, comendo aquela pastagem até exaurir a disponibilidade de pasto, e aí se moviam para outro lugar. E acabavam realizando uma espécie de rotação do uso das pastagens, aonde a planta, nesse ínterim, que os animais terminavam de comer a planta e iam para outro lugar, aquela planta ela poderia, então, rebrotar, acumular reservas nas suas raízes, até o ponto de chegar no momento de floração, formação de semente, e aí completar o seu ciclo reprodutivo. Então, esse foi o processo que viabilizou, né, a sobrevivência dessas plantas com os herbívoros. Então, a vegetação do ecossistema pastoril, ela é dependente em quantidade e qualidade das perturbações que aí ocorrem. E o nível de perturbação vai levar a uma maior ou menor diversidade.
um excesso de perturbação, ele leva à falta de diversidade, à redução da diversidade. Da mesma maneira que a ausência de perturbação também leva à redução da diversidade, né? Então, isso tem que ser levado em conta, né? Aqui nós estamos vendo uma foto do meu campo de 2014, 6 meses depois de implantado lá o pastoreio racional Voisin, e vocês veem ao fundo à direita uma mata uma lavoura, né? Uma lavoura de pinos, e do lado da lavoura de pinos uma lavoura de soja. E no primeiro plano vocês veem uma pastagem em formação, e vocês veem aí níveis de perturbação bem diferentes. Na pastagem, vocês veem que há uma certa diversidade, há um significativo número de plantas, né? E as vacas pastando promovem um grau de perturbação nessa pastagem. Na lavoura de pinos, não há perturbação alguma. Não há uso de fertilizante, não há corte de nada, não há vaca pastando, não há fogo, ou seja, não há nenhuma perturbação. E isso leva a uma monocultura. Né? Uma monocultura onde nenhum outro organismo, nem mosquito, vocês vão encontrar lá dentro. Na lavoura de soja, diferentemente, se utiliza um alto nível de perturbação para garantir a monocultura, também para não haver diversidade, né? Então, ali se coloca altas quantidades de adubo, uma semente que foi selecionada para uma determinada condição ambiental, né? Se coloca herbicida, se coloca inseticida, para que naquele ambiente fique só a soja. Aqui já, né, vocês veem o mesmo campo em 2023, né, 9 anos depois, e vocês podem ver que o Pinus continua ali, a soja, continuam plantando soja no mesmo lugar, e vocês podem ver como mudou a pastagem em função exatamente desse manejo com o gado, né, onde vai havendo uma mudança da composição florística da pastagem, exclusivamente através do pastoreio, através do manejo do pasto com os animais, sem, entretanto, usar nenhum tipo de herbicida e de pesticida. Nunca eu utilizei qualquer pesticida no meu campo, e no PRV não se deve utilizar nenhum tipo de agrotóxico. E esse quadro é apenas para mostrar a simbiose ruminal, que é a capacidade fantástica que os ruminantes têm, né, de, através da sua flora ruminal, quebrar as ligações da molécula da celulose, né, que nenhum organismo animal é capaz de quebrar. Então, só com a cooperação com essa simbiose ruminal é que é possível os herbívoros, os ruminantes em particular, se alimentarem exclusivamente à base de pasto. Uma condição que os humanos não podem ter e que, por isso, num planeta que tem 8 bilhões de pessoas e alguns bilhões dessas pessoas com fome ou restrição alimentar, é eticamente condenável alimentar uma vaca com grão que pode ser alimento para humanos. Pelo menos eu penso dessa maneira, me desculpe. E a base, né, do sistema agrícola, como da vida na Terra, é a fotossíntese. Através da fotossíntese, então, se produz carbono, se produz carboidrato, se sequestra CO2 da atmosfera, né, e se libera oxigênio na atmosfera, que é um aspecto fundamental do ciclo de carbono. E o PRV, então, nada mais é do que a aplicação planejada desses processos ecológicos, buscando otimizar a produção de pasto em quantidade e qualidade e otimizar a produção animal por área e a base de pasto. Então, já vimos, né, o que é o pastoreio racional Voisin, novamente, é um método racional
de manejo do complexo solo-planta-animal, né? E é baseado nessa curva sigmoide. A curva sigmoide, ela tem um formato como de fato todos os organismos, né, têm uma forma de crescimento sigmoide. Se nós vermos como é o crescimento de um animal, de uma planta qualquer, é inicialmente lento, depois tem um momento da vida do organismo que é um rápido crescimento, e depois há uma redução do crescimento até a estabilização, né? Então, quando nós olhamos essa curva sigmoide do crescimento do pasto, nós vemos que há um período em que há uma grande produção de pasto, né? Que aqui, considerando essa medição realizada por André Voisin nos anos 50, na sua propriedade L'Étalon, na França, durante a primavera, em 18 dias, o pasto teve uma produção de 4.800 quilos por hectare. Em 6 dias, de 480. Ou seja, se nós utilizarmos o pasto sem permitir ao pasto este tempo de repouso, a produtividade diária da pastagem será de 80 quilos por dia, 480 dividido por 6. Se nós esperarmos 3 vezes mais tempo, de 6 para 18 dias, a produção de pasto vai ser 10 vezes maior, 4.800 quilos, que dividido por 18 vai dar 266. Ou seja, a produtividade da pastagem, ela triplica, simplesmente respeitando o tempo ótimo de repouso e essa labareda de crescimento, como chamou André Voisin, do pasto através da curva sigmoide. Então, com base nessa curva sigmoide e em outros aspectos, André Voisin ele enunciou 4 leis universais do pastoreio racional. E essas leis são a lei do repouso e a lei da ocupação, dizem direito ao pasto. A lei do rendimento máximo e a lei do rendimento regular dizem respeito aos animais. André Voisin sempre dizia: há muitos trabalhos que estudam o pasto e muitos trabalhos que estudam a vaca, mas há poucos trabalhos que estudam a vaca pastando pasto. Então, a lei do repouso diz que para que um pasto cortado pelo dente do animal possa dar a sua máxima produtividade, é necessário que, entre 2 cortes sucessivos a dente, haja passado tempo suficiente que permita ao pasto armazenar nas suas raízes as reservas necessárias para um início de rebrote vigoroso e realizar a sua labareda de crescimento ou grande produção de pasto por dia por hectare, como já comentado. Então, nós vemos aqui, uma das perguntas mais comuns é assim: como que eu vou identificar o tempo ótimo de repouso numa pastagem? E, para entender isso na prática, primeiro nós precisamos entender isso na teoria. Então, na teoria, o tempo ótimo de repouso é o momento em que a aceleração da curva sigmoide é igual a 0. Ou seja, imaginem um carro numa estrada, né? Numa grande reta. Assim. O carro está sozinho numa reta, um carro automático. Vocês programam lá o carro para chegar a 100 km por hora. Desde a hora que o carro arrancou até ele chegar a 100 km por hora, em cada momento, a velocidade dele vai estar maior do que a velocidade do momento anterior. Cada segundo, a velocidade é maior do que o segundo anterior. Ou seja, a aceleração do carro é positiva, o carro está acelerando, está aumentando a sua velocidade. Quando esse veículo chegar a 100, se vocês tirarem o pé do acelerador, ele vai começar a reduzir a sua velocidade. Mas não quer dizer que ele está parado. Ele continua se movendo, mas há uma velocidade decrescente. Portanto, a aceleração do veículo é negativa. Ele está desacelerando. Aquele ponto da transição de chegar aos 100 km para começar a reduzir a velocidade
naquele momento a aceleração é zero. Quando chegou em 100, a aceleração é zero. E a velocidade é constante, naquele instante. Então, este é o ponto ótimo de repouso. É quando a curva de sigmoide ela tem a sua aceleração igual a zero, ou seja, a velocidade de crescimento no dia seguinte será inferior ao crescimento do dia anterior. E, portanto, nesse momento, a planta começa a se preparar, não é, para a sua função reprodutiva, e nós começamos a perder produtividade e qualidade. A nível prático, vai depender da espécie fogageira, da condição da pastagem. Mas, em geral, nós vemos as senescências das primeiras folhas basais, né? Começa a ficar aquelas folhas mais basais, mais próximas do solo, começam a ficar um pouco amarelecidas. Outras espécies ocorre 10% da floração. Outras espécies, como as espécies mais altas, mais eretas, como é o caso, por exemplo, do colonião, do capim-elefante, as folhas começam a se dobrar sob seu próprio peso. Daí é preciso educar o olhar. Mas o importante é vocês entenderem que, do ponto de vista teórico, é o momento em que a aceleração da curva sigmoide é igual a zero. Aqui nós vemos um potreiro depois de transcorrido o tempo ótimo de repouso, já está até um pouco passado, já está com semente, aveia ou azevém, né? Mas só para ilustrar para vocês o PRV. Esse potreiro já está passado, ele está com azevém e aveia, e isso, em algumas épocas do ano, vamos dizer assim, inevitável, já que nós queremos que essas plantas elas deixem sementes no solo para, no próximo ano, virem espontaneamente, né? Então, em algum momento, isso vai ocorrer e não tem problema nenhum, vai fazer parte do ciclo das pastagens e do manejo da pastagem. A lei da ocupação diz que o tempo global de ocupação de uma parcela deve ser suficientemente curto para que um pasto cortado a dente no primeiro dia ou no início do tempo de ocupação não seja cortado novamente pelo dente dos animais antes de que estes deixem a parcela. Ou seja, o tempo de ocupação ele não pode ser muito longo, porque senão, quando as plantas estão começando o seu rebrote, começando a sua labareda de crescimento, a vaca vai lá e vai comer essa planta, porque ela sempre vai procurar a planta mais nova e mais tenra. A lei do rendimento máximo diz que é necessário auxiliar os animais que possuam exigências alimentares mais elevadas a colher a maior quantidade de pasto e com a melhor qualidade possível. Ou seja, num rebanho de bovinos ou de bufalinos, ou seja a espécie que for, ou de ovinos, né, você vai ter alguns animais, algumas categorias animais, com maiores necessidades nutricionais do que outras. Por exemplo, no gado leiteiro, a vaca que está produzindo leite, ela vai ter sempre uma necessidade nutricional maior do que a vaca seca, maior do que a novilha em crescimento. Então, da mesma maneira que no confinamento se separam esses animais e se dá uma alimentação balanceada, né, calculada para cada categoria animal de acordo com as suas necessidades, no PRV também a gente dá prioridade para esses animais comerem a pastagem de melhor qualidade, né, e por isso terem uma nutrição mais adequada à sua necessidade nutricional. E a quarta lei, a lei dos rendimentos regulares, diz que para que a vaca produza rendimentos regulares, ela não deve permanecer mais do que 3 dias sobre uma mesma parcela. E isso foi dito para a condição da França. No Brasil, 3 dias já é demais até, né? E os rendimentos serão máximos se a vaca não permanecer mais que 1 dia na mesma parcela. Ou seja, os bovinos eles têm um hábito de pastoreio que nós chamamos os ruminantes em geral, né, de desfoliação progressiva, aonde os animais comem primeiro as folhas e depois os talos. E se nós deixamos durante muito tempo
os animais na parcela, o tempo de ocupação é muito longo, o que vai acontecer é que no final da ocupação, os animais estarão comendo somente talo, fibra, alimento de baixa qualidade, e os rendimentos não serão regulares. Por exemplo, o rendimento de leite vai cair, né? E o ganho de peso também vai cair. Esse momento do ponto ótimo de repouso, da adequada obediência às leis universais de pastoreio, significa também um momento de maior acumulação de proteína, energia e matéria orgânica digestível por unidade de tempo e por área. Então, se a planta não é cortada pelo dente da vaca, ela vai começar a preparar-se para completar o seu ciclo vegetativo, direcionando suas energias para o florescimento e formação das sementes. Como consequência, a planta começa a reduzir sua relação folha-caule, aumentar o conteúdo de parede celular e reduzir o conteúdo celular de proteína bruta. E aqui vocês têm o exemplo, né? Aqui a quantidade de folhas ela não aumenta, né? Mas aumenta a quantidade de talo. E aí a produção total, o aumento total da produção de matéria seca, ele é fictício, que na verdade você está aumentando só a fibra e não as folhas, reduzindo a qualidade da pastagem e perdendo tempo de produtividade. E esse gráfico de Blaser, ele é muito pedagógico, ele é muito didático, porque a gente vê quando a pastagem é cortada pelos animais, no início, né, a reserva de carboidratos não estruturais nas raízes é em torno de 30%. E aí, a planta, imediatamente após o corte, ela mobiliza essas reservas, e essas reservas caem a 10%, ou até menos. E apenas no momento em que a taxa fotossintética dessas novas plantas, dessas novas folhas, superam a taxa respiratória da planta, é que ela começa a acumular reservas nas suas raízes. E aí, então, as reservas nas raízes são recompostas, o sistema radicular ele fica mais robusto e a planta tem, então, uma grande produção de massa verde. À medida que esse manejo ele se sucede ao longo do ano, né, cada vez mais vai aumentando o sistema radicular da pastagem, vai ficando mais profundo, mais diverso, né, e a própria pastagem fica mais resiliente às secas, a excesso de umidade, enfim, às mudanças, vamos dizer assim, ambientais. Bem, então, nós precisamos, uma coisa muito importante para garantir a aplicação das 4 leis é o manejo, né? E no manejo nós temos que saber que os animais têm um comportamento de pastoreio seletivo, com uma seletividade interespecífica, quer dizer, entre espécies, e intraespecífica, quer dizer, na mesma espécie eles vão comer primeiro as folhas e depois os talos. Então, nesse videozinho, vocês estão vendo vacas gercem numa pastagem de gramíneas, aonde elas estão comendo exatamente folhas de uma planta, que é uma leguminosa, um arbusto, chamado espinheiro, que é cheia de espinho. Mas, mesmo assim, elas estão comendo as folhas desse espinheiro porque ele tem um alto conteúdo de proteína e a pastagem de gramíneas, como nós sabemos, tem um conteúdo de gramínea relativamente baixo, né? E aí a gente pode ver os animais pastoreando. Nesse vídeo aqui, nós estamos vendo os animais de desnate numa pastagem de trevo branco com azevém, né? E aí a gente vê os animais, a novilha aí pastando o azevém, as folhas do azevém, né? E algumas folhas de trevo também, mas ela não vai até o fundo, ela fica só na superfície, comendo exatamente as folhas, tanto do azevém, principalmente, como também do trevo branco. E agora vocês vão ver, né, quando eu chegar perto da novilha, que ela deixou ali
apenas o caule, né, os talos, as folhas já foram consumidas. Observem também como no PRV os animais ficam mansos, permitindo essa aproximação de até 1 metro, 1,5 metro. Numa pastagem qualquer, o extrato superior vai ter sempre mais proteína, né, e mais digestibilidade do que o extrato inferior. Por isso, a necessidade do desnate e do repasse. Aqui vocês veem um lote de vacas leiteiras pastando, fazendo o desnate, e essa foto foi feita no Canadá. Então, isso é um PRV no Canadá. Aqui vocês veem vacas também fazendo desnate no oeste de Santa Catarina, né, com uma pastagem de espécies de clima temperado. Aqui vocês veem também no oeste de Santa Catarina o efeito xadrez, num PRV também, né, o lote de desnate ali comendo o pasto que está bem alto, e do lado o potreiro recém-comido, e do outro lado um potreiro que está no meio da sua recomposição, vamos dizer assim, da sua labareda de crescimento. E aqui, também no Canadá, nós estamos vendo novilhas fazendo repasse, novilhas de 500 quilos, 550 quilos, e vacas secas. Os animais estão numa condição muito boa, porque a necessidade nutricional deles é muito inferior à necessidade de uma vaca em produção de leite. E aqui essa foto eu fiz questão de trazer para vocês verem. Esse uma foto da Patagônia chilena, aonde também lá, né, durante o inverno, claro, também lá se adapta o PRV. Então, o PRV se adapta praticamente a qualquer bioma, né, desde que seja bem manejado. Apenas nós temos que adaptar as leis universais, onde não há tempos fixos, onde há flexibilidade, às diversas situações, vamos dizer assim, de cada local. Eu gostaria de já ir concluindo, porque já falei demais, e aqui eu tenho apenas alguns dados de pesquisa do nosso laboratório que eu gostaria de mostrar. Nessa tabela, por exemplo, nós estamos vendo que a taxa de bocados, bite rate, quer dizer, taxa de bocados, no corte aos 24 dias, que foi, nesse caso, considerado o tempo mais próximo do tempo de repouso, é maior do que com 46 dias, que é 37,2. Ou seja, o pastoreio foi mais eficiente, não é, no tempo ótimo de repouso, porque o tempo de pastoreio foi 63% quando era 24 dias e 66% quando era 46 dias. Ou seja, com o tempo ótimo de repouso, a vaca pastou menos tempo, mas a taxa de bocados foi superior, indicando aí uma maior eficiência de pastoreio e, embora nós não tenhamos medido isso, provavelmente um maior consumo de alimento e de melhor qualidade. Uma coisa também muito importante no PRV, que foi uma questão que foi introduzida, né, pelo meu pai no sistema, é a ideia de que o animal vai à água, de que a água vai ao animal e não o animal vai à água. Então, esse é o projeto Alegria, que é o projeto dele, nos anos 70. Aqui vocês veem o mapa da área, os potreiros todos numa forma de linguiça, né? E, do lado, os animais no açude. Tinha 2 açudes na propriedade, que todos os dias a gente levava o gado para tomar água durante o meio-dia, ficava ali 1 a 2 horas, tomando água e voltava para o piquete. Nos anos 80, o meu pai se dá conta, eu não vou contar a história aqui porque é relativamente longa, mas pela observação, meu pai se dá conta de que nem todos os animais estavam consumindo água nesse sistema de levar os animais à água. E aí ele introduz a ideia de que a água vai ao animal e não o animal à água. Ele reformula todo o seu projeto, fazendo potreiros quadrados, com corredores perimetrais e bebedouros em cada potreiro, né? Posteriormente, fizemos vários experimentos onde ficou muito claro o efeito da dominância no acesso à água e a necessidade de que
houvesse água dentro do potreiro, no PRV e em qualquer sistema de produção, eu diria. Então, nesse trabalho aqui, nós medimos como era o número de eventos de bebida por animal por dia, quando o bebedouro estava localizado dentro do piquete ou quando o bebedouro estava localizado no corredor, sendo que a porteira do potreiro era mantida aberta todo o tempo. Então, os animais tinham livre acesso ao corredor. Quando o bebedouro esteve no piquete, independentemente do ranking social do animal, se era dominante ou subordinado, todos eles tomaram água 3 a 4 vezes por dia. Quando o bebedouro estava no corredor, os dominantes tomavam água todos os dias, e os subordinados, dia sim, dia não. 0,6 eventos por animal por dia para os subordinados. Da mesma forma, como a gente vê aqui nesse gráfico, né, quando a água esteve no piquete, o consumo de água foi significativamente superior pelo lote. Ou seja, não apenas o número de visitas ao bebedouro era maior, o consumo de água era maior. E quando a água estava no corredor, o número de interações agonísticas entre os animais foi maior também, mostrando que os animais ficavam estressados. E aqui vocês vão ver o que acontece, né, quando... Vamos ter que esperar um pouquinho. Barulho esse. Só um pouquinho para começar aqui. Ó. Vocês estão me ouvindo? Está algum problema aí? Não. Professor, a gente escuta o senhor, mas eu acho que o áudio do vídeo não está... É que não é para ter áudio do vídeo. Deixa eu ver aqui. Não é para ter. Tá, agora eu tirei o áudio do vídeo. Tá certo. Não, é que está carregando aqui, é um vídeo meio pesado. Mas não tem problema. Se quiser deixar carregando, quando o senhor vai falando. Ele tá na metade. Aqui, exatamente. Nesse caso, vocês estão vendo 3 vacas no corredor, estão indo em direção ao bebedouro, que está lá no fundo. Essa vaca, que é uma vaca dominante, ela está voltando do bebedouro. E aí vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Se terminar de carregar, só um pouquinho. Eu não sei por que está demorando tanto, normalmente isso acontece, isso é instantâneo, eu não sei se, acho que é porque está entrando aí no sistema de vocês, né? É possível. É porque está... Mas já vai carregar. Falta pouco. Já vai carregar. Que bom que vocês são pacientes. Não, gente, com tecnologia tem que ser paciente, né? Senão a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente. Eu peço desculpas aí que está um pouco longa, mas é que eu não sei, mas assim, a gente tem que explicar o que é o sistema primeiro, né? Já está terminando aqui. Esse vídeo ele é muito didático. Como se diz, né, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, mas ele não está indo. Ué. Vocês vão ter que acreditar em mim, mas o que aconteceu foi o seguinte, essa vaca aqui, ela fez as 3 vacas voltarem. Elas não conseguiram chegar no bebedouro. Elas tiveram que voltar para o piquete e não tomaram água. E quando... Vamos ver aqui o próximo. Também não está carregando. Quando o bebedouro estava dentro do piquete, essa vaca tomou água sem ser perturbada. Peço desculpas, tá? Mas não funcionou o vídeo. Bom, num outro trabalho, nós avaliamos em 48 propriedades no oeste de Santa Catarina, 24 tinham água no potreiro e 24 os agricultores não tinham bebedouros nos potreiros e as vacas tomavam água
só na ordenha da manhã e na ordenha da tarde. E aqui no gráfico azul, a gente vê a diferença de produção de leite por vaca. É significativamente maior a produção de leite quando havia bebedouro no piquete. Então, é bem expressiva essa questão da água. E esse trabalho foi feito também comparando açude com bebedouro, numa pastagem convencional, não era PRV, onde nós vemos que quando a água era oferecida no açude, o ganho de peso era 340 gramas por dia, e quando a água era oferecida no bebedouro, o ganho de peso foi 440 gramas por dia. Uma diferença de 29%, estatisticamente significativa, mostrando que o simples fato de oferecer água num bebedouro, ao invés de oferecer num açude, aumenta o ganho de peso de bovinos. Então, a água, ela se paga em 100 a 200 dias. Né? É um investimento mais rentável, vamos dizer assim, da produção animal é a água. Eu não conheço nenhum investimento que se pague em 200 dias totalmente. Eu queria mostrar para vocês também que com 24 dias aqui, a emissão de metano por grama de matéria seca degradada da pastagem, ela é menor com 24 dias do que com 35 ou 46. Ou seja, usando a pastagem no tempo ótimo de repouso, nós reduzimos as emissões de carbono. E gostaria de mostrar para vocês esse trabalho, que é um trabalho norte-americano, muito interessante, onde os autores compararam as emissões de carbono de bovinos de corte no confinamento ou em PRV. Quando a emissão de carbono dos bovinos no feedlot essa no confinamento, essa linha cinza, ela é de mais ou menos 6 quilos de CO2 por quilo de carcaça produzido. No PRV, na pastagem, ela é de 9,5 kg, 9,6 quilos de CO2 por quilo de carcaça produzida. Então, quando nós vemos exclusivamente as emissões de carbono, as emissões de bovinos a pasto é maior do que as emissões de bovinos confinados, porque no confinamento os animais recebem uma dieta que tem uma maior digestibilidade, tem mais amido e, portanto, a emissão de metano é menor, em função da fermentação ruminal. Mas quando se faz o fluxo de carbono no sistema inteiro, que foi o que esses autores fizeram, a resposta é bem diferente. Então, nós estamos vendo aqui nesse gráfico, quando o fluxo de carbono no solo é considerado, nós temos que os animais do confinamento têm um balanço positivo de emissão de 6 quilos de carbono por quilo de carcaça produzida, e no PRV nós temos um balanço negativo, um sequestro, um estoque de 6,6 quilos de carbono por quilo de carcaça produzida. Em outras palavras, quando nós comemos carne do confinamento, nós estamos promovendo o aquecimento global. Quando nós comemos carne de PRV, nós estamos reduzindo o aquecimento global, é a capacidade do sistema de produzir serviços ecossistêmicos. E também o tempo de repouso e a pastagem, né, aumenta os compostos antioxidantes no pasto e no leite, produzindo um alimento de melhor qualidade. Eu vou passar isto e mostrar, eu acho que eu já vou para o final, apenas para concluir, então, que a principal baliza de um sistema de produção deve ser a otimização do uso dos recursos naturais. Isso se obtém, ao que se sabe na atualidade, com a agricultura de base ecológica, a agroecologia. Em síntese, permita ao pasto rebrotar e atingir seu ponto ótimo de repouso. Conheça o comportamento de pastoreio dos bovinos e dimensione os potreiros para que toda a forragem de um piquete seja consumida em até 48 horas. Permita que os lotes de maiores necessidades utilizem o piquete antes,
e, imediatamente após, os lotes de menores necessidades nutricionais. Providencie água abundante e de qualidade, permanentemente disponível, e o mesmo com a sombra. O resultado será alta produtividade, vacas felizes e produtor mais feliz ainda, com a alta rentabilidade. E, finalmente, eu faço aqui uma homenagem ao engenheiro agrônomo Nilo Romero e ao meu pai, professor Pinheiro Machado, que são os precursores pioneiros do PRV no Brasil, né? O engenheiro agrônomo Nilo Romero, ele realizou o primeiro PRV no Brasil, na sua fazenda em Bagé, Fazenda Conquista, e o meu pai veio logo depois dele e foi a pessoa que mais divulgou e promoveu o PRV no Brasil e, eu diria até no mundo, porque o André Voisin faleceu em 1964. O engenheiro agrônomo Nilo Romero faleceu em 2015, me parece, e meu pai faleceu em 2020. E a eles eu deixo essa homenagem a todos que fazem avançar o PRV. Linda homenagem, confesso. Parabéns, professor. Excelente apresentação. O senhor pontuou magnificamente, né, muitos pontos fundamentais ao PRV. Temos uma pergunta antes do professor Gamira, que é do Alberto Miguel. E ele diz o seguinte: professor, parece-me que seu trabalho é mais centrado em gado de leite. Então, a pergunta é: não estamos usando o sistema errado de produção, privilegiando uma indústria que está fomentando a produção fora da época, apropriada para o animal e o pasto, além de nos utilizarmos de animais impróprios para as condições ambientais brasileiras? Não, decididamente não. Ao contrário. Primeiro que o meu campo é de gado de corte. Eu tenho muito trabalho com gado de leite, leciono gado de leite na universidade, mas o meu campo mesmo é gado de corte, porque não é possível você ser professor universitário e tocar uma granja leiteira, né? Embora o gado de leite ele é mais econômico, né? O sistema, o PRV, ele é um sistema que ele se adequa a qualquer espécie que realize duas coisas. Primeira, coma pasto. Segunda, bosteio. Porque a bosta, claro que eu não podia abordar em detalhe todos os aspectos do PRV, mas a bosta, né, é o fertilizante fundamental do PRV. Né? E tem trabalhos mostrando, realizados na África, que os locais onde as populações dos pastoralistas nômades, que ali ficavam há 2.000 anos atrás, eles têm aquele sítio, aquele pequeno sítio, tem uma fertilidade do solo superior aos sítios onde os animais não habitavam, não consumiam. Então, é fundamental os dejetos animais para a fertilidade do solo. No caso do gado leiteiro, né, ele se adapta muito bem ao PRV, como o gado de corte, como a ovelha. Né? Nós temos lá na Patagônia PRV com ovelha, muito bons resultados. Com búfalos também se adapta muito bem. Aliás, o búfalo respeita a cerca elétrica maravilhosamente bem. E se trata apenas de organizar a produção, né, para que as vacas produzam na época de maior abundância de pasto, na época que o clima é mais favorável, né? Mas isso, evidentemente, está muito relacionado com o mercado. Infelizmente, quem domina o mercado é a indústria. Então, se for possível, o que a gente recomenda aos produtores é assim: sempre que possível, você organize a sua produção, no sul do Brasil, no caso, né, devido ao nosso clima,
para os partos começarem lá por julho, agosto, né? E você fazer a produção de leite estacional, da mesma maneira que se faz na Nova Zelândia. E aí você vai ter aí todo ano 2 meses de férias, né? Onde o agricultor não precisa estar todos os dias ordenhando vaca, aonde você dá um descanso, né, para o pessoal e tudo mais, e você consegue otimizar a curva de produção de leite com a curva de produção de pasto. E com relação à genética, né, a genética hoje disponível, tanto vegetal quanto animal, ela é majoritariamente a genética da agricultura convencional. É o mainstream da agricultura vamos dizer assim, de alta produtividade. Então, claro, se você importar vacas holandesas do Canadá e colocar em São Paulo ou em Santa Catarina, no pasto, não vai dar certo. No confinamento também vai ter problema, né? Por causa do nosso clima. Então, você tem que procurar uma genética adaptada ao pastoreio, uma genética bem adaptada, que seja resiliente, que consiga se adaptar bem ao nosso clima, à nossa pastagem, né? Então, é uma questão só de dimensionar bem todo o sistema de produção de acordo com o mercado, de acordo com a vontade do produtor, que tem que ser respeitada, de acordo com o solo, com o clima. Então, tudo isso faz parte da equação, né? Mas, sim, o sistema PRV se adapta a qualquer bioma e a qualquer espécie herbívora. Obrigado, professor. Professor Gamiro, fica à vontade. A Juliana fez uma pergunta. Então, só o seu Alberto, ele falou que ele não conseguiu transmitir bem a pergunta dele no escrito, então até a gente queria convidar ele, não sei se ele quer se pronunciar oralmente, seu Alberto, para talvez completar melhor a sua pergunta. Não sei se ele quiser, fique à vontade, tá? Vocês podem fazer intervenções orais, tá, colegas? Fiquem à vontade para isso. Mas obrigado, enquanto... Augusto, ele tá aí, rapidinho, é só complementar. O professor falou a coisa certa, no final a resposta dele foi dentro da linha que eu também acredito. A gente está trabalhando com os animais impróprios para a nossa condição ambiental, e as épocas de produção são inapropriadas também por conta da melhoria de preço que a indústria fomenta na época da seca, totalmente contra a época de pastagem. Quer dizer, a gente vai contra o que a natureza ensina e a gente tenta produzir para uma indústria que está simplesmente mantendo o produtor sob o jugo dela. Então, é importante isso aí. Eu queria ouvir dele se a nossa ideia batia, e de fato bate. A gente tem que buscar produzir junto com a natureza, ou seja, na época apropriada, deixa os animais descansarem na época de que as pastagens não estão trazendo tanta proteína quanto os animais precisam, e buscar animais mais apropriados para nossas condições ambientais. Obrigado, professor. Então, eu sempre digo assim, a diferença entre agroecologia e agricultura convencional. Eu defino de uma maneira muito, muito simples, porque as coisas são simples. Na agricultura convencional, você cria um organismo, através do melhoramento genético, da seleção genética, ou mesmo da transgenia, você cria um organismo altamente exigente, aonde você transforma completamente o ecossistema para acolher aquele organismo. Então, você derruba o mato, você lavra o solo, você aplica toneladas de calcário, toneladas de adubo, inseticida, herbicida, para criar um ambiente ideal para aquela genética que foi desenvolvida no laboratório. Na agroecologia, é ao contrário. Você adapta a planta que você quer produzir ao ecossistema. Então, você não destrói o ecossistema. Você faz o convívio, não é, da cultura, do cultivo, do animal com aquele ecossistema. Por exemplo, no PRV,
eu tive uma aluna, Ana Laura, ela até esteve lá comigo, lá na Câmara dos Deputados, numa apresentação na sua PRV. Ela fez o mestrado dela com o PRV, ela contabilizou 81 espécies diferentes na pastagem. Olha a diversidade disso. E você vai encontrar pássaros, você vai encontrar raposa, vai encontrar lebre, vai encontrar fauna silvestre, né? Eu queria responder a Juliana dizendo o seguinte: Juliana, você não sabe, claro que não pode saber, porque quando isso aconteceu você não era nem nascida. Quando eu comecei a trabalhar, sabe onde é que eu comecei a trabalhar? Em Minas Gerais. Buritizeiro, perto de Pirapora. Cerradão, fechado. Eu tinha 22 anos, me botaram para administrar uma fazenda que tinha 800 hectares de PRV e 3.500 vacas. Te vira, não tinha energia elétrica, não pegava rádio, né? O meu almoço sempre era feijão, arroz, quiabo e ovo. Eu não posso ver quiabo na frente. Nunca mais. Então, o PRV ali ia muito bem, obrigado. Juliana, vai muito bem o PRV no Cerrado. Sabe por quê? Porque a gente pode fazer um pequeno desbaste das árvores do Cerrado sem destruir a vegetação e deixar uma pastagem maravilhosa, sombreada, com o gado numa condição ótima. E foi o que a gente fez. Isso foi feito em 1980. Começou o projeto lá, antes de eu chegar lá, começou em 78. Final dos anos 70. Né? Enquanto em toda a região ali o pessoal vinha com correntão para derrubar a mata, a gente não derrubava. E é possível, claro, você tem que eliminar a parte da vegetação, né? Mas não toda. Você elimina a vegetação mais arbustiva, deixa as árvores com copa mais altas e fica um resultado muito bom. Agora mesmo, recentemente, eu estive lá em Brasília, no IFC, no Instituto Federal, IFB, Instituto Federal de Brasília, onde tem uma colega lá, a Júlia, que está implantando, junto com outros colegas, um PRV ali no Cerrado também, e vai dar muito certo. Ali, no caso, é com gado leiteiro, né? Esse que eu falei era com gado de corte. Tem um outro projeto também de PRV no Mato Grosso, que teve resultados excelentes, que era um projeto de 1.000 hectares. E deu muito certo, potreiros de 4 hectares. Nós temos, eu tenho experiência com PRV. O menor PRV que eu trabalhei foi um PRV de 2 hectares. Tinha 40 parcelas com gado leiteiro em Viamão, no Rio Grande do Sul. E o maior PRV que eu trabalhei, que eu, na verdade, participei do projeto de implantação, tinha 1.000 hectares e foi no Mato Grosso. Então, assim, todos os biomas brasileiros é possível fazer o PRV. Aonde cresce pasto, você pode fazer o PRV, porque as leis são extremamente flexíveis. Isso é um aspecto que eu considero fundamental, sempre bater nessa tecla. No PRV não existe tempo fixo. Não existe regra fixa. Existem conceitos, princípios, leis universais, que você tem que adaptar a cada situação. Na Patagônia, o PRV que tem lá, que foi implantado lá pelo engenheiro agrônomo Juan Gisling, com muito sucesso, o PRV lá, ele praticamente funciona 3 meses por ano, porque o resto do ano é vento e gelo, não tem como. Mas naqueles 3 meses, ele consegue uma produtividade do pasto aonde ele deixa em 15% da área total da fazenda, que é outra realidade. As fazendas lá têm 5.000 hectares, 10.000 hectares. É uma ovelha por hectare que eles têm lá. Então, vocês vejam que a produtividade da pastagem é muito baixa. Ele consegue reunir todas as ovelhas durante esses 3 meses num PRV que ocupa mais ou menos 15% da área, que é a época de produção de pasto,
E, enquanto isso, os 85% da área restantes, o pasto está crescendo. E eles suportam, então, durante todos os outros 9 meses de inverno, o restante dos animais. Então, a gente tem que ser criativo, a gente tem que buscar, né, em cada situação, compreender o clima, a vegetação, os solos, né? Mas o sistema, sim, é compatível em qualquer bioma. Professor, pode ir. Sou eu, né? Bom, primeiro eu queria fazer uma reclamação, senhor moderador, que a Juliana furou a fila. Eu não furei. Assim, de uma forma indecente. O convidado pode fazer isso. Certo? Então, essa é a minha reclamação, primeira. E segunda, porque era exatamente a minha pergunta. Então, são duas mágoas na mesma reclamação. Porque, professor, o seguinte, eu sou formado na Federal de Pelotas, né? Eu conheço a fazenda do Nilo Romero, em Bagé, a gente foi lá, e eu sou formado na Federal de Pelotas na primeira metade da década de 90, então de 91 a 95. E eu estou falando isso porque, além de conhecer o sistema muito bem, eu era e sou ainda muito entusiasmado para o sistema, porque eu acho lindo, maravilhoso em todos os aspectos. Mas o que aconteceu? Eu vim para cá, né? Eu vim para o estado de São Paulo, eu acabei fazendo toda a minha carreira aqui, eu vim em 96, vim para cá, e eu sempre falava disso, e eu vi que as pessoas não me entendiam, ou não me entendiam muito bem, ou eles faziam um pouco caso quando eu falava. E não só do Voisin, mas quando eu falo da produção de gado a pasto de uma forma geral. E aí eu comecei a ouvir que não dava certo aqui. E eu ainda escuto muito isso. Não dá certo, professor. Rio Grande do Sul é uma coisa, aqui é outra coisa, não dá certo, esquece. E como eu não sou, né, eu sou da área de economia, da área de humanas, né, eu não vou ficar discutindo com um cara que entende gado de corte, gado de leite, porque eu não tenho conhecimento a fundo. Então, a minha pergunta era exatamente nesse sentido, tá? Por que, enfim, é errado a gente entender como começa na França, um clima temperado ou subtemperado, na verdade, né? Rio Grande do Sul, subtropical, e mais para Cerrado, tropical. Será que não é um problema de clima? Então, na verdade, a sua resposta me deixa contente, né, por um lado, e eu vou continuar brigando. Então, na verdade, tem que dar certo em outras regiões também. Então, na verdade, a minha pergunta era da mesma da Juliana, tá? Então, ela já perguntou, mas para eu não perder a vez da fila, o que eu queria, então, lhe perguntar eu não vejo muitos grupos fortes de pesquisa trabalhando com isso. Vamos botar assim, do Paraná para cima. Ali no Paraná tem professor, né? Acho que a Aníbal trabalha com isso. Mas sim, do Paraná para cima, eu não vejo muitos grupos fortes ou se destacando com isso, tá? E não sei se é impressão minha, se é uma questão cultural, ou seja, esse preconceito ele é cultural, e se for cultural, beleza, porque daí a gente tem que continuar batendo na tecla. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, assim, quem são os profissionais ou os grupos de pesquisa que o senhor conhece que vêm trabalhando com essa tecnologia Voisin, São Paulo para cima, digamos assim. E o senhor concorda comigo que existe esse preconceito aí? Concordo, sim, professor Augusto. Desculpa, eu não quero, de maneira alguma, ferir suscetibilidades, mas eu sou obrigado a dizer o que eu penso. Então, assim, primeira coisa, eu não acredito na neutralidade científica. Então, para mim, não existe, é impossível o ser humano ser neutro ou imparcial, né? Senão, porque, por exemplo, quando o Galileu disse, não é, que a Terra girava sobre o Sol e não o Sol sobre a Terra, né? O principal enfrentamento dele foi ideológico. Não foi de técnico nem nada disso, né? E aí a gente pode desfiar milhares de exemplos. Então, o que acontece? Existe um posicionamento dentro da agricultura. Eu acho que vocês já perceberam isso muito claramente. Dentro da agricultura é uma área onde o embate ideológico ele é muito exposto, é fratura exposta. Então, é muito evidente, são coincidências, assim, né? O bolsonarismo, desculpa eu falar essas coisas, mas é verdade. O bolsonarismo apoiado pelo agronegócio, pelos grandes fazendeiros, né? Então,
um projeto de sociedade, um projeto de mundo, uma visão de mundo, né, determinada, que realmente essas pessoas dificilmente, não que seja impossível, não é, tá? Não é impossível, mas é mais difícil para as pessoas chegar a uma compreensão da ecologia, não é? Da ideia darwiniana da seleção natural, né? Eles pensam que a seleção natural é a seleção do mais forte. Não, não é do mais adaptado. Né? Não é do mais forte. Não é o fortão que ganha, não. Muitas vezes o fortão perde, inclusive. Então, eu acho que aí há um problema dessa natureza, tá? Porque aonde a gente vê, inclusive no Brasil, até uma polarização que eu considero excessiva entre agroecologia e agronegócio. Tá? Eu acho que seria interessante conversar. Eu acho que essa polarização não é boa para o Brasil e nem boa para a agricultura, né? E para os agricultores, que no final de contas é quem está lá. Né? Mas então, se a pessoa não estudar PRV, ela não vai conseguir fazer PRV. É simples assim. Eu sempre digo para meus alunos, olha, aqui vocês estão tendo uma disciplina, aprendendo e tal e tal. Mas se vocês forem trabalhar com PRV, vocês têm que ler os livros. Têm que ler os clássicos. E não adianta ler paper. Ah, mas eu li um paper. Legal. Mas o paper, ele é um pedacinho da informação científica. O livro, ele sistematiza. Ele dá uma coerência. Claro, o livro que é o clássico daquela matéria. Então, da mesma maneira que nas ciências sociais, na economia, tem diferentes visões, né? Nós vamos encontrar economistas, por exemplo, que vão dizer, só para pegar um tema atual, o juro lá da Selic, vão dizer que tem que aumentar o juro, outros vão dizer que tem que baixar o juro. E com argumentos que não fecham, porque eles têm visões de mundo diferentes. Então, o principal problema é esse, tá? E na academia, e isso daí se entremeia com alguns casos, não todos, né? De que o financiamento da pesquisa do colega é feito por uma multinacional que quer vender alguma coisa. Então, o cara não vai dizer o que eu disse aqui hoje nunca. Né? Não vai dizer, porque ele está num outro processo. Agora, o PRV, sim, ele tem PRV no Mato Grosso, né, lá quase na Amazônia, tem PRV no Pantanal, tem PRV no Nordeste, no Ceará, tem PRV, enfim, e grupos de pesquisa. Tem lá eu comentei com vocês agora há pouco, né, no Instituto Federal de Brasília, tem um grupo trabalhando com agroecologia e com PRV. Na Embrapa, também, lá de Cerrados, tem um colega que trabalha com agroecologia, criação animal agroecológica, não exatamente com o PRV, mas mais ou menos com os mesmos princípios lá, implantou uma unidade, até num projeto que a gente fez junto. Né? Então, tem em Minas Gerais, em Viçosa, um grupo de agroecologia, onde também... Porque eu, em 2010, 2011, eu aprovei um projeto no edital do Repensa, do CNPq, que tinha 13 subprojetos no Brasil inteiro. Aí tinha em Viçosa, tinha no Paraná, lá em Curitiba, no CPRA, tinha em Brasília, tinha no Mato Grosso também, também tem outras experiências no Mato Grosso, né? Tem uma colega lá chamada Nádia, que está promovendo muito lá na Emater, o PRV. Tem um outro trabalho que a gente fez lá, como é que é o nome da cidade lá no Mato Grosso? Rondonópolis, né? Enfim, tem vários grupos. Eu deveria de ter esse registro de cada grupo, mas eu não tenho. E no Sul tem também, lá na Unipampa, tem algum trabalho aqui em Santa Catarina, a UDESC de Chapecó também trabalha com isso, o pessoal da Fronteira Sul trabalha com isso, e tem PRVs disseminados pelo Brasil inteiro,
nos assentamentos de reforma agrária. Tá? Isso aí tem no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo tem. Tá? Aí em São Paulo, tem uma região aí que é... Como é que é o nome da região? Vale do... É bem famoso, passa a BR-101 ali, como é o nome? Ribeira? Mais para o leste. Vale do Ribeira, onde tem os búfalos? Eu acho que é aí mesmo, aí tem também PRV. Tá ótimo, então vou continuar brigando. Tá? Agora me renovou as energias, vou continuar batendo. E outra coisa, professor Augusto, o mundo está descobrindo o PRV. Isso é muito importante. Porque eu queria agora fazer um comentário com vocês, que é uma opinião que eu tenho, para ver se vocês acham que faz sentido. O André Voisin, ele escreveu sua obra nos anos 50. E, imediatamente após o lançamento do seu livro, ele era muito demandado. Ele deu palestras nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Os seus livros foram traduzidos para o inglês, para o italiano, para o espanhol, para o russo, para várias línguas, né? Francês, obviamente, já era, né? E aí, em 1964, ele é convidado a dar um curso em Cuba. Esse curso que ele dá em Cuba foi assistido pelo Fidel Castro. E ele comentou na época que Fidel Castro foi o melhor aluno que ele teve. E ele morreu durante esse curso, ele teve um infarto. Ele comentou com a esposa dele, na hora do almoço, assim: hoje de tarde eu vou dar a melhor conferência da minha vida. E nunca deu essa conferência, porque ele faleceu na sexta. Teve um ataque cardíaco. Era o desejo dele estar enterrado onde ele morreu. Ele foi enterrado, está até hoje enterrado em Cuba. Então, o que acontece? Nos anos 60, tem dois eventos importantes. A Revolução Verde, que ela começa a bombar nos anos 60, e a Guerra Fria. Então, olha só, o cara morreu em Cuba, está enterrado em Cuba, então ele é comunista. E, junto disso, é uma proposta que não implica em insumos. E aí nós temos, nos anos 60, um aumento da seleção genética animal com uma velocidade impressionante, aonde os animais passam a receber grão, os ruminantes. E os confinamentos tomam conta. E aí teve um cara aqui no Rio Grande do Sul, que é o Nilo Romero, que encontrou os livros do André Voisin, não sei como, ele lia francês, né? Aplicou na propriedade dele, o meu pai, que foi expurgado em 64 e que também não é assim uma pessoa, vamos dizer, fora da curva, né? Que pegou o negócio e foi trabalhar com isso e divulgou o método. E aí, durante muitos anos, o PRV era combatido porque era comunista, como se vaca tivesse ideologia, né? Mas tudo bem, e também contra a corrente que era a Revolução Verde. Todo mundo falava em produtividade, aumentar a produtividade de leite, confinar a vaca, dar grão, né? E nós lá falando que não, tinha que botar no pasto, tinha que dividir a pastagem, tinha que botar água. Agora, hoje em dia, a realidade é bem diferente, porque com essas questões todas e por isso que na introdução eu comentei sobre problema ambiental, né? O PRV se tornou uma solução para os problemas ambientais da humanidade, né? Então, hoje, tem gente trabalhando e pesquisando o PRV nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Itália, na França, né? Ou seja, foi uma das grandes alegrias do meu pai no final da vida dele, professor Augusto, que ele foi convidado a dar palestras na Europa sobre PRV. E implantamos um PRV na França. Tá? E hoje isso está lá disseminado. Tem uma associação lá, que é o grupo chamado, uma associação de agricultura regenerativa, né, que é um grupo muito atuante e que eles disseminam também essa ideia lá. Então, esse preconceito ele vai começar a cair por uma necessidade histórica. E, na minha opinião, o PRV foi abafado durante muitos anos
também por uma conjuntura histórica. Desculpa que eu estou falando demais. Não, imagina, que riqueza, né, professor Ricardo? Nós temos um historiador aqui no nosso grupo, então, uma riqueza gigante, enorme. Já que você me chamou, eu vou entrar na conversa. Não, mas o outro que vai furar a fila aí vai ser difícil, Não, né? vou furar a fila. Desculpa os demais, professor. Muito obrigado pela palestra. Tá? Só agradecer tanta coisa bacana que o senhor tem feito. E continuar assim, a gente precisa prosperar. E o trabalho tem que ser muito firme. O Gramsci já falava, a gente tem que fazer esse trabalho cultural. A gente tem que invadir culturalmente os espaços que são negados para a gente. O senhor tem feito isso. É um prazer ouvir a palestra do senhor. Encantadora. Continue assim. Muito obrigado. Obrigado. Mas não me chama de senhor, senão vou me sentir mais velho ainda. Então tá. Venha conosco, então. Que vocês continuem nessa caminhada aí. É um prazer. Ô, Neto, eu tenho 1000 perguntas, mas eu não vou mais furar fila, então eu acho que Obrigado, nosso colega Rodrigo da Rosa Becker é o próximo, tá? Ali a pergunta dele, às 20h11. Isso, o Rodrigo ele trouxe uma pergunta mais relacionada ao diferimento da pastagem. Quais os cuidados ou erros a se evitar na técnica de diferimento? Poderia repetir, por gentileza? Quais os cuidados? Rodrigo da Rosa Becker pergunta sobre o diferimento da pastagem. Quais os cuidados ou erros a se evitar na técnica de diferimento? Então, o que se entende por diferimento, né? Essa é a primeira coisa. No PRV, a gente não fala em diferir, a gente fala em tempo ótimo de repouso, que é obedecer aquela curva de crescimento do pasto. Agora, numa situação como, por exemplo, o cerrado, onde você tem 6 meses de seca, muitas vezes você difere pastagens para utilizar durante a seca. É um manejo que pode ser utilizado. Eu gosto muito de fazer uma comparação com o Canadá, viu? No Canadá, sabe a história da cigarra e da formiga, né? Então, no Canadá, eles são formiga. Quando chega na primavera, eles trabalham 16 horas por dia, porque amanhece às 4 da manhã e anoitece às 10 da noite, e fazem um monte de feno de silagem durante 2 meses. E aí, no inverno, eles alimentam o gado com isso, porque é neve, 6 meses de neve, não tem como, né? E nós, como a gente não tem neve aqui, a gente acha que não tem problema o gado comer terra, mas tem problema, é a mesma coisa, ou até talvez pior, a seca, né? Porque não vem nada. Então, é preciso, no dimensionamento do PRV, é preciso, ou de qualquer sistema pasto, é preciso considerar que tem uma parte do ano que é uma grande produção de pasto e uma parte do ano que é uma produção de pasto pequena ou inexistente, como é o caso do cerrado. E aí você tem que fazer os seus cálculos, o seu dimensionamento para ter pasto o ano inteiro. Se você for usar o diferimento no PRV, eu considero que a melhor maneira de fazer é diferir essas parcelas no final da estação das águas. Por quê? Porque é importante que quando começa a seca, ou seja, quando para de ir água para essas plantas, elas estejam num ponto próximo do ponto ótimo de repouso, para elas secarem e não envelhecerem. Entendeu? Aí você vai ter uma qualidade melhor durante o período da seca do que se você chegar no meio da seca, diferir o pasto, você vai ter palha, você vai ter lignina. E a lignina, ela só é degradada por bactérias aeróbias. E as bactérias que habitam o rumen são anaeróbicas. Portanto, a lignina não é digerida pelo ruminante. Inclusive, é utilizada como marcador, não é, de consumo animal. Então, é isso que eu diria. Eu acho que o erro já que ele perguntou do erro do acerto, eu acho que o erro do diferimento é você diferir uma pastagem que, na verdade, ela vai ficar passada. Você tem que
fazer o diferimento, iniciar o diferimento no momento em que inicia a seca, para ela ainda ter ela secar e não envelhecer. Legal. Augusto Voss pergunta se temos propriedades que integrem o PRV com sistemas agroflorestais. Sem dúvida, muitas. E é um dos trabalhos que nós fazemos na universidade, junto com o professor Abdon Schmidt Filho, que é meu colega de departamento, é exatamente a criação de núcleos na pastagem. Ele tem trabalhos realizados com agricultores da região, e agora estamos implantando na fazenda da universidade, onde tem um PRV, e é um resultado muito bom, por todos os motivos. Temos lá no CPRA um PRV bem, também com bastante componentes arbóreos, né? E, sem dúvida alguma, é o ideal. O ideal é exatamente isso, é você conseguir conciliar o manejo de pastagens com a presença da agrofloresta, vamos chamar assim, né? Ou da sombra, onde o agricultor, você não apenas aumenta, olha só as vantagens. Primeiro, você aumenta a diversidade ambiental. Segundo, você aumenta o sequestro de carbono. Terceiro, a árvore ela faz um trabalho muito legal, que ela vai com as raízes a 3, 4 metros de profundidade e traz para a folha o nutriente que depois cai no chão e torna aquilo mais fértil. Então, você pode observar sempre que embaixo da copa das árvores a pastagem está sempre mais bonita. Por quê? Porque ali, um dos motivos é que ali tem melhor fertilidade. A outra coisa é que o componente arbóreo promove um abrigo para os animais, abrigo da radiação solar intensa ou abrigo da chuva. Então, melhora muito o conforto animal, né? O outro aspecto também, que é interessante, é que as árvores elas podem trazer mais uma fonte de renda para o produtor. Ele pode ter frutífera. Agora eu fui dar uma palestra no Uruguai, agora no primeiro semestre, e lá e me levaram lá para visitar alguns experimentos, algumas experiências de PRV, à moda uruguaia, né? Mas era o PRV lá deles. E eles tinham lá, numas parcelas, eles tinham exatamente frutíferas com a pastagem. Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas o que acontece? Ao colega que nos fez a pergunta. As plantas, de novo, né? As plantas frutíferas, elas foram selecionadas para terem uma arquitetura que facilite a entrada na máquina, o uso dos pesticidas e a colheita. Então, a maioria dessas plantas são baixas, e daí você vai vir os colegas nossos aí, né, da agricultura convencional, dizer que não dá para você botar a árvore frutífera na pastagem, porque a vaca vai comer a fruta. Mas você pode ter uma árvore com outra arquitetura. Eu, quando era guri, uma das coisas que eu gostava de fazer no campo do meu pai era comer bergamota no meio do pasto. Só que a bergamoteira ela não era a 60 centímetros do chão, ela estava a 1,5 metro. Então, as vacas não comiam uma ou outra bergamota, caíam no chão. Então, é possível e é desejável. Essa é a minha resposta. E há experiências nesse sentido no Brasil inteiro, estão aumentando essas experiências, e em outros países também. Cuba tem muitas experiências de agrofloresta com PRV também. É uma excelente ideia. Professor Juliano, me perdi aqui no meio das furadas de fila aqui. Mas acho que as dúvidas de vocês foram respondidas, né? Eu acho que a da Juliana, ela tem uma pergunta ali sobre a produtividade de leite. Acho que essa não foi feita, né, Ju? Isso. Eu posso fazer já oral essa daqui, depois eu fico para... Tá aí. Fico Aliás, eu queria aproveitar e agradecer pessoalmente a Juliana, ela que articulou, né, com o professor
professor Pedro Machado, porque ele está colaborando no projeto dela. Então, obrigado, Ju, por trazer o professor para nós. Tá bom? Fique à vontade. Imagina. Interesses meus também. Não, então, professor, na verdade, eu vou fazer uma pergunta em relação mais específica, assim, de mais ou menos quanto que a gente pode considerar uma média de produção de leite que a gente consegue tirar no PRV. E eu fiquei assim, curiosa para saber quantas vacas tinham nesse menor PRV que o senhor já viu, de 2 hectares. Nesse PRV de 2 hectares, tinha mais ou menos umas... Aqui, olha, isso faz 40 anos, tá? Eu era estudante, era um gurizinho. Mas eu acho que era em torno de 8, 10 vacas. Claro que tinha algum tipo de suplemento também, né? De silagem e tal, mas é possível tranquilamente. No Oeste tem PRV de 3, 4 hectares, né? E eu queria responder uma pergunta aqui que... Desculpa, Juliana, você queria saber quantas vacas tinha e o que mais? Se quiser ir para a professora Luísa, mas era em relação a uma média de produção de leite com vacas adaptadas ao sistema de criação em PRV. Tá. Aí, como toda a resposta, né? A resposta das agrárias é depende. Então, assim, depende muito, porque, em primeiro lugar, tá? Tem 2 coisas: a produção de leite por vaca e a produção de leite por área, né? Se você tiver uma produção de leite por vaca muito alta, mas uma produção por área muito pequena, não te adianta nada. Então, tu tem que procurar compatibilizar. Eu vou te dizer assim, ó, a média de produção de leite dos PRVs do Oeste de Santa Catarina, que são normalmente com vacas Jersey ou cruza de Jersey com holandês, é em torno de 16 quilos por vaca dia, com 2 ordenhas. Isso utilizando uma quantidade de ração muito pequena. Um dos slides que eu passei batido, não mostrei para vocês, é um trabalho australiano que comparou no PRV o uso de grãos e a produtividade. Então, quando as vacas recebiam 2,5 kg de grão por dia, a produtividade era 21 kg de leite por dia. Quando elas recebiam 8 quilos de grão por dia, a produtividade era 23,5 kg por dia. Ou seja, você dava 5 quilos a mais de grão e produzia 2,5 kg a mais de leite por dia. Isso é altamente antieconômico, né? Então, eu penso que uma produtividade razoável no PRV para vacas de leite com 2 ordenhas ao dia é entre 16 e 20 quilos por vaca dia. Já tivemos na Argentina, com vacas holandês, uma média de produção de 25 quilos de leite por dia. Mas aí é holandês, é a Argentina que tem uma pastagem de muito boa qualidade, né, e sempre com pouco grão. Tá? Mas essa discussão, ela é uma discussão muito ruim, porque tem acontecido com os produtores que trabalham com PRV. Você sabe que no meio rural, domingo o pessoal vai para a cidade, né? Vai à missa, vai na praça, conversar fiado, tomar cachaça, fumar um cigarrinho, um palheiro, né? E aí começa aquela conversa, aquela prosa, né, dos agricultores ali, e um querendo, como se diz aqui em Santa Catarina, um querendo se gavar mais do que o outro, né? E aí vem o papo da produção, da produtividade. E aí o cara que tem um confinamento diz, não, minha vaca está produzindo lá 45 quilos de leite por dia. E o cara que tem um PRV, a vaca dele está produzindo 15, 16. Só que o que não entra na conversa é que a vaca que dá 16 quilos de leite por dia está dando lucro. E a que dá 45 litros está dando prejuízo. E o cara está endividado no banco. Entendeu? Então, até a gente já pensou aqui em Santa Catarina, num trabalho de extensão, de criar um prêmio, um prêmio que não seja produtividade, que seja tipo, qual o leite mais rentável, alguma coisa assim, para estimular.
Eu queria só fazer um comentário aqui. Cláudio colocou uma colocação aqui de PRV na região sudoeste do Mato Grosso, 6 famílias participantes. Já visitamos algumas experiências aqui na região, porém a dificuldade é a escolha da espécie de capim. Na sua opinião, qual seria o mais indicado para a nossa região? Não existe capim mais indicado. Não existe raça mais indicada. Não existe. Isso é a conversa de domingo na praça, sabe? Ah, eu botei o Tifton, que é muito bom. Ah, eu botei o Mombaça, que é muito bom. Ah, assim, ó, as espécies forrageiras em geral, aquela planta que é a pratense, como eu falei no começo, ela vai ter a capacidade de rebrotar depois do corte pelo animal. E um aspecto muito importante é a diversidade. A pastagem ela tem que ser polifítica, ou seja, muitas espécies. Ela não pode ser um monocultivo, né? E o manejo do PRV leva naturalmente à diversidade das pastagens. Você tem que ter leguminosa, tem que ter gramínea, tem que ter planta cespitosa, tem que ter ereta, tem que ter estolonífera, tem que ter rizomatosa, né? Então, todas elas são de muito boa qualidade. A questão toda que eu acho com relação à espécie forrageira, o que a gente deve é evitar algumas espécies que, inclusive, são exóticas, não são daqui, da nossa, naturais do nosso país, e que têm um conteúdo de fibra muito alto, que são difíceis de... Por exemplo, o capim anone, né, que é um Eragrostis. As espécies do gênero Eragrostis, elas vêm da África. E nós não precisamos ter essas espécies aqui, porque elas se desenvolveram numa condição ambiental na África muito diferente da nossa, né? Então, são espécies que são muito duras, que o bovino tem dificuldade de comer, que eu não recomendaria utilizar. Mas as nossas pastagens aqui, eu acho que, em geral, todas elas se adaptam bem ao PRV. Eu, particularmente, gosto muito das espécies de colonião, que é o pânico máximo, né? Tem hoje várias variedades aí, né? E não sei qual seria a melhor, eu acho que isso aí vai muito de cada região, mas todas se adaptam ao PRV. Professor, o senhor gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu tinha mais uma pergunta, mas, na verdade, em função do adiantado do horário, eu vou passar a minha vez para a professora Luísa. Inclusive, queria dar boa noite para ela, agradecer a professora Luísa Valente, Federal Fluminense. Então, se puder, Neto, por favor, faça a pergunta dela. Ali nos, que horas? 20 e 24. 20 e 24. Professor, usamos seu artigo de produção animal agroecológica a Revista Brasileira de Agroecologia desse ano, o nosso grupo de estudos na UFF. Excelente trabalho. Na sua opinião, o que falta para o avanço da produção animal agroecológica no Brasil? Professora Luísa, muito obrigado. Minha xará, né? Sou Luísa, ela é Luísa. Muito obrigado pela pergunta. Gostaria de conhecer o seu trabalho lá na UF, na Federal Fluminense, e a sua pergunta é muito oportuna. Desculpa, eu vou ser talvez um pouco rude, mas sabe o que falta? Falta estudo. Falta estudo. Quando eu falo de agroecologia, eu mostro um slide lá, onde tem assim, de um lado, fé, do outro lado, convicção. Por exemplo, eu torço para o Internacional. Eu tinha muita fé que o Internacional ia ser campeão da Libertadores, mas eu não tinha muita convicção. Então, a fé ela é movida por outro tipo de baliza, de sentimentos. As pessoas que são religiosas, que acreditam em Deus, elas não precisam ler um artigo científico que Deus existe para acreditar em Deus. É uma outra coisa, é uma coisa muito diferente. Agora, na ciência, a gente precisa de ter convicção.
E para ter convicção, a gente tem que estudar. Então, é preciso, na minha opinião, é preciso que mais pessoas estudem o assunto, se ponham a pesquisar sobre o assunto e a divulgar. Evidentemente que há outros entraves. Há entraves que são normais de uma sociedade econômica como a que nós vivemos. Então, tem os grupos de pressão, tem os interesses. Por exemplo, a suinocultura ao ar livre. A suinocultura ao ar livre, ela foi introduzida aqui no Brasil por um colega nosso, o João Augusto Vieira Oliveira, que era um técnico da então Acaresc, que depois virou Epagre, que trouxe aqui para Florianópolis a ideia da suinocultura ao ar livre, que foi implantada no CETRE, que é do lado da onde eu trabalho, no CCA, e como eu sou muito velho, comecei a dar aula muito cedo, na época eu já era professor da UFSC, no final dos anos 80, e teve um veterinário do Rio Grande do Sul, que era filho de um suinocultor, que era amigo do meu pai, olha as coincidências todas, que veio para Florianópolis para ajudar a implantar essa unidade. E esse veterinário, hoje, ele é professor da USP, aí da veterinária. O nome dele é Adroaldo Zanella, não sei se vocês conhecem ele, que ele fez esse primeiro curso que eu fiz de etologia na vida, quando eu comecei a trabalhar com isso, em 1987, ele estava junto, ele ajudou a implantar o sistema da suinocultura ao ar livre, que deu resultados excelentes, mas maravilhosos resultados, e começou a ser, vamos dizer assim, divulgado em Santa Catarina, disseminado, alguns produtores fizeram, com muito bons resultados, mas aí o que aconteceu? A indústria argumentou de que, por razões sanitárias, não poderia ser suinocultura ao ar livre. Né? E começaram a não aceitar esse sistema de produção e a combater, vamos dizer assim, na prática, né? não aceitando esse sistema de produção. E aí o que aconteceu? A suinocultura ao ar livre regrediu, né? Porque, não sei se vocês sabem como é o sistema de integração. O sistema de integração, o suinocultor ou o avicultor, ele se vincula a uma indústria, a indústria faz o financiamento de toda a estrutura de confinamento do produtor e ele fica ali 10 anos, desculpa o termo, escravo, tendo que pagar aquilo. Muitas vezes com uma margem de retorno muito pequena, né? Então, tem esses obstáculos também, professora Luísa, mas eu acho que também falta da nossa parte, que é o que nós podemos fazer, é procurar fazer mais pesquisa, estudar mais o assunto e divulgar mais o assunto para os produtores, porque eu não tenho dúvida de que essa vai ser a alternativa. A outra alternativa que está no mercado é aquilo que nós chamamos de carne de laboratório. Alguns chamam de carne celular, de carne não sei o quê, mas também não é a solução. Por quê? Porque eu não conheço, e quando eu conhecer, eu vou parar de... Quando me informarem, me derem conhecimento, porque não está na literatura essa informação, eu vou parar de falar. Isso qual é o ciclo de vida da carne de laboratório. Porque você tem que usar soro fetal bovino para fazer um meio de cultura. Então, há uns 3 anos atrás, o Ministério da Agricultura aprovou, assim, sem mais nem menos, o abate de vaca prenha, que era proibido. Que é um absurdo, você abater uma vaca que está prenha de um terneiro. Mas precisa do soro fetal. E hoje as grandes empresas da indústria de carne, a JBS, como é o nome daquela? Marfrig. Marfrig, outras, estão todas elas se envolvendo com esse projeto de carne de laboratório. E é um projeto muito interessante para a indústria, porque tira da equação, sabe quem? O agricultor.
E era isso. Mas eu já estou falando demais. Desculpa, não sei se respondi a pergunta da professora Luísa. Bom, pessoal, eu acho que por hoje o tempo já se esgotou. Acho que a professora Luísa fez a última pergunta, a não ser que o professor Danilo queira fazer mais alguma. Não, eu tenho várias, mas vamos respeitar o tempo do professor, né? Já são mais de 9 horas e passamos das 2 horas aqui juntos. Então, eu vou, antes de você encerrar, Neto, eu só queria me despedir do professor Pinheiro Machado Filho, agradecendo mais uma vez por ele estar conosco. Como eu sempre digo, esses momentos são uma renovação para a gente, tá? Uma renovação científica, ideológica, de energia, de vivência, de vida, né? Porque são coisas que a gente acredita muito e que mais no dia a dia ali é muito difícil, né, professor? Porque é nadar contra uma correnteza muito forte. Né? Como eu sempre digo, eu não vejo nenhum futuro na produção de alimentos fora da agroecologia. Não vejo nenhum futuro. E não é uma questão ideológica, não é nem uma questão biológica, é uma questão matemática, como eu digo. A gente tem modelos, a gente estuda matematicamente isso, e são os nossos sistemas produtivos hoje, eles não têm nenhuma viabilidade futura, porque não fecham os ciclos, simplesmente não fecham os ciclos biogeoquímicos, tá? Então, a agroecologia é o futuro e essa tecnologia, né, que a gente discutiu aqui, é uma das soluções importantes para a produção aí de carne e leite de ruminantes, né? Então, professor, muito obrigado, eu fico feliz, gostei muito da homenagem que o senhor fez ao seu pai, tá? Para quem não conhece, o pessoal do Sul todo mundo conhece muito bem, né? Mas o professor Pinheiro Machado era e é uma referência enorme para todos nós das agrárias, para os produtores também, e o professor Filho está dando continuidade, né, com brilhantismo ao trabalho dele. Então, a gente fica muito contente com a sua vinda aqui, as portas estão abertas aqui na USP, tá? A gente já está fazendo esse trabalho junto, que é o da Ju. Então, professor, muitíssimo obrigado, você renovou as nossas energias, esperanças e alegrias aqui. Tá bom? Mas, Neto, você faz o encerramento para nós. Bom, concordo com tudo que o professor falou. Essa palestra, a aula foi extremamente rica. E concordo totalmente com as pontuações do professor Luiz. Temos que ter convicção na ciência. E, enfim, professor, fique à vontade. Faça suas apresentações finais. Muito obrigado a todos que estavam assistindo a palestra de hoje. Muito obrigado. Fico muito agradecido por esse convite e muito feliz de encontrar essas pessoas que eu encontrei hoje. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos, e talvez faltou isso na minha resposta à professora Luísa, é nos encontrarmos mais, interagirmos mais, né? E trocarmos mais ideias e informações, né? Para poder fazer avançar mais ainda a agroecologia. Eu vejo que no Brasil há uma certa, de alguma maneira, a agroecologia ela transita pouco na parte animal, né? Ela está mais vinculada, assim, ou com mais ênfase na parte vegetal, e eu acho que é fundamental na agroecologia a integração animal-vegetal. E eu concluo aqui, também em homenagem ao professor Augusto, que é gaúcho, né, uma frase de um personagem lá do nosso estado, que é o Assis Brasil, né, que está lá no Parque de Exposições, Assis Brasil. Embora ele fosse maragato e o meu tio bisavô, o senador Pinheiro Machado, era chimango, né? Mas, enfim, vale a frase dele, que era a seguinte: a lavoura e a pecuária são sócias e irmãs inseparáveis. E é assim que eu acho que é um conceito fundamental para a agricultura. Muito obrigado, tá? E continuamos em contato aí, sempre à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Boa noite, obrigado pelo conhecimento compartilhado.